Mistérios assustadores do sertão. A verdade por trás das histórias que vão te deixar em choque. O sol queimava a pele de Rafael enquanto ele caminhava pelas ruas de terra batida de sua cidade natal no sertão nordestino. As lembranças da infância vinham como sombras, dançando sob a luz intensa. Sua avó sempre contava histórias de assombrações, curandeiros e seres misteriosos que vagavam pelas matas. O perfume de terra seca e capim queimado preenchia o ar, trazendo à tona um misto de nostalgia e apreensão. Ultimamente, a cidade havia sido palco de desaparecimentos. Moradores antes alegres agora sussurravam entre si, com medo de se tornarem as próximas vítimas de uma força desconhecida. Rafael, agora jornalista, não poderia ignorar o chamado da sua terra. Ele tinha que descobrir a verdade por trás das histórias que o haviam assombrado na infância. Conversando com os antigos amigos, ele percebeu que cada um tinha uma nova história para contar. Um homem viu uma sombra se movendo na mata e ninguém mais o viu depois disso, dizia um. Outro comentou sobre uma mulher que havia encontrado uma boneca em um cemitério local e desde então ninguém conseguia dormir em paz. O sertão, tão familiar, revelava um lado sinistro que Rafael jamais imaginara. À medida que investigava, sua mente fervia com especulações. Poderia haver mais por trás desses desaparecimentos. Os moradores falavam de um fazendeiro poderoso, o Sr. Almeida, que controlava vastas terras e manipulava quem cruzasse seu caminho. Ele tinha fama de não gostar de perguntas, e aqueles que ousavam investigar as histórias de terror que corriam na região acabavam calados para sempre. Rafael sabia que precisava ir mais fundo. Ao passar pela casa da avó, um arrepio tomou conta dele. As paredes rangiam das lembranças de seus medos. Sua avó sempre o advertera para não desafiar o desconhecido, para não se meter em coisas que não compreendia. Mas a coragem o empurrava, e ele seguiu em frente. Na velha casa, enquanto revirava alguns documentos, Rafael encontrou um diário empoeirado. O título já o deixou em choque. Segredos da família. Suas mãos tremiam ao abrir aquelas páginas amareladas. O que começou como notas de um parente distante, logo revelou um emaranhado de tragédias, incluindo desaparecimentos que datavam de gerações. O desafio agora é, claro, sua própria família estava entrelaçada nessa teia obscura. Rafael sentiu o coração acelerar. A relação tumultuada com a avó voltava à sua mente. Todas aquelas histórias poderiam ser mais que lendas. Aquele diário podia conter a chave para a verdade que ele tanto buscava. Mas até onde ele estava disposto a ir? As perguntas martelavam em sua mente, enquanto um frio na barriga lhe dizia que essa investigação podia custar não apenas a sua paz, mas tudo o que ele amava. A noite se aproximava e o sertão sussurrava. Cada sombra parecia ter vida própria e a lua brilhava como um olho atento. Rafael, segurando o diário com as mãos trêmulas, sabia que o perigo estava mais perto do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? A noite se intensificava no sertão e Rafael sentia o peso do diário em suas mãos. Uma brisa fria atravessou a sala, fazendo as páginas se virarem rapidamente. Ele estremeceu, sentindo que aquela casa estava mais viva do que nunca. Então, um som ecoou, como se alguém caminhava no corredor. Rafael parou, o coração disparado. "Quem está aí?" ele chamou, mas ninguém respondeu. O silêncio da casa parecia engolir sua voz. Um impulso o levou até a porta. Ele abriu lentamente, a luz da lua entrando e iluminando o corredor escuro. E então viu uma figura. A silhueta era familiar, era sua avó, mas algo estava errado. O olhar dela era vazio e ela parecia flutuar. "Vá embora, Rafael." Ela sussurrou, sua voz uma sombra do que costumava ser. Ele deu um passo para trás, o medo apertando sua garganta. O que estava acontecendo? A mulher que ele conhecia desaparecera, deixando apenas essa imagem assombrosa. "O que você encontrou?" perguntou ela, meio em um lamento, meio ameaçando. Então, algo no diário chamou sua atenção novamente. Ele o abriu e leu a primeira página que tinha sido virada. O que ele viu deixou sua pele fria. Uma lista nomeava vários desaparecidos na cidade, cada um com um sobrenome passado que ele conhecia bem. Entre eles, Almeida, Senhor Almeida. Mas o nome que o paralisou foi o último, o dele. Rafael dos Santos. Seu corpo reagiu antes de sua mente entender. Ele precisava sair. Ao dar um passo para trás, a figura espectral da avó se aproximou, incluindo o corredor em uma escuridão compacta. "Você não pode ir," ela disse, agora mais perto. Suas palavras carregadas de um peso que o fez tropeçar. Correu, os pés rápidos, sem olhar para trás. A porta da entrada rangia, enquanto ele a empurrava e saiu para a escuridão externa. A noite estava viva com os sons do sertão. Grilos, o farfalhar das árvores ao vento. Mas, à medida que corria, a sensação de ser observado aumentava. Sussurros o rodeavam, e no fundo da mente, ele ouvia os apelos de sua avó. "Volte!" No centro da praça, Rafael parou ofegante. A cidade parecia estranhamente quieta. Olhando ao redor, notou a figura do Sr. Almeida na esquina, sob a pouca luz de um lampião. O homem conservava uma aura de poder, mas nos olhos havia um brilho que era mais serpente do que homem. "Ouvi rumores sobre você, Rafael," disse ele, com um sorriso que não tocava os olhos. Histórias costumam ter um jeito complicado de se entrelaçar, não é mesmo? A adrenalina disparou nas veias de Rafael. Era impossível não sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. "O que você sabe sobre os desaparecimentos?" gritou, sua voz carregada de desespero. Mas antes que Almeida pudesse responder, um grito cortou o ar. Do fundo da estrada, uma figura emergiu. Era Clara, sua amiga de infância, cujos olhos estavam arregalados de terror. Ela estava coberta de lama e seu vestido rasgado. "Rafael, eles estão vindo!" ela gritou, sua voz desequilibrada,
e a cidade não parecia mais ser o lugar que ele conhecia. No instante seguinte, algo se movia nas sombras. Eram mais silhuetas, e a cidade também parecia se transformar. Seres que pareciam humanos, mas não eram. Rafael e Clara trocaram olhares atordoados. O que acontecia na cidade? As histórias contadas por sua avó, os desaparecimentos, o diário, tudo parecia uma grande armadilha. Rafael sentiu a verdade batendo em sua porta. Ele precisava saber. E mais do que isso, precisava escapar. Mas ao observar Almeida, ele percebeu algo. O homem tinha o semblante de quem sabia mais do que dizia. Com um último olhar para Clara, Rafael decidiu que não seria apenas um espectador daquela história. Ele teria que entrar no abismo e descobrir o que todos, inclusive sua avó, tentavam esconder. E enquanto os olhos das sombras o observavam, uma única pergunta pulsava em sua mente. Até onde ele realmente estava disposto a ir para descobrir a verdade? A noite se estendia à frente de Rafael como um manto escuro, e a tensão parecia palpável no ar. Os murmúrios das sombras ao redor se intensificavam, e ele sentia o lume da adrenalina pulsando em seu corpo. Olhou para Clara, que estava ofegante, seus olhos refletindo um pavor que o paralisava. Rafael, precisamos. Mas ele não a deixou terminar. Quem está vindo? O que está acontecendo? Questionou, tentando ignorar a sensação de que algo maior estava à espreita. Ela balançou a cabeça, parecendo perdida, e nesse momento um sussurro cortante ecoou ao longe, como se algo estivesse despertando da escuridão. O coração de Rafael acelerou. Ele queria entender, mas a voz fria de Almeida o interrompeu. Você deveria ter ficado longe, Rafael. As histórias que você procura, elas têm um preço. Súbito, sombras emergiram das esquinas, figuras indistintas, e Rafael sentiu o estômago revirar. Uma sensação de que as lendas nunca foram apenas histórias, mas sim advertências. Subitamente, entre o grupo de silhuetas, uma figura se destacou. Era alta, e quando a luz do lampião iluminou seu rosto, a realidade golpeou Rafael como um soco no estômago. Era a avó dele, mas não era a avó que ele conhecia. O olhar dela era gélido. Não havia amor, apenas um vazio abissal. Rafael, venha, ela sussurrou, puxando alguma força invisível para perto dele. Ele percebeu que algo estava muito errado. Nela não havia traços da mulher que sempre o acalentou com suas histórias. Aquela era uma casca, um eco. A cidade pareceu se dividir entre a luz e a escuridão. Rafael olhou para Clara, enquanto um calor crescente tomava conta de seu corpo. O que você fez? Ele sussurrou, voltando a olhar para a avó. O que está acontecendo? Seu destino foi selado, Rafael. Você nunca devia ter escavado tanto. A avó murmurou, as sombras ao redor dela parecendo se agitar, como se tivessem vida própria. Os desaparecimentos, tudo isso está ligado a você. Então uma figura sombra deu um passo à frente. Rafael nunca imaginaria quem era. Seu melhor amigo de infância, Léo. Mas ele não parecia mais o mesmo. O olhar de Léo
estava distante e opressivo. Rafael, não é só você. Somos todos parte disso. Estamos ligados a algo maior, algo terrível. Aquelas palavras despedaçaram Rafael. Como assim ligado? Leonardo, você também? Você sabia? Não sabia explicitamente, mas a verdade está neste lugar. Havia razões pelas quais não podíamos falar. Léo continuou, um tremor na voz. A cidade, os desaparecimentos. Tudo isso vem de um pacto, algo que nossos ancestrais fizeram. E você? Você é a chave para tudo isso. Mas um sussurro cortou o ar, e Rafael olhou para a avó novamente. O diário estava certo. Ele sentiu o sangue sumir do rosto. Sua mente girava. Então eu sou o próximo desaparecido? Você tem que decidir agora. Não há mais tempo, gritou Clara, enquanto os olhos da avó se tornavam cada vez mais profundos e vazios. As sombras começaram a avançar. Rafael sentia o chão tremer sob seus pés. O céu escureceu ainda mais e uma tempestade rugia ao longe. A escolha é sua. Rafael, acepções estão em jogo, gritou Léo, sua voz agora quase desesperada. Mas o que isso tudo significava? O que Rafael realmente sabia sobre sua própria história? O quão fundo ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Sem pensar, quando o pavor estava prestes a dominá-lo, ele decidiu dar um passo à frente. Naquele momento, uma luz cortante explodiu na escuridão e tudo desapareceu em um brilho ofuscante. E quando a luz se foi, Rafael se viu sozinho, sem saber onde estava. E a única coisa que restava era o eco das palavras de sua avó, pairando no ar. Escolha acertada ou não. Navegarás pelo desconhecido, meu neto. A incerteza o cercava, e uma pergunta persistia em sua mente. O que realmente estava em jogo? A luz se dissipou lentamente, e Rafael se viu rodeado por uma neblina densa. O que antes eram sombras, agora pareciam se transformar em figuras opacas e imprecisas. Ele puxou o ar, tentando manter a calma, mas o pânico estava crescendo dentro dele. Onde estava Clara? E sob Almeida? A dúvida pairava no ar, como um peso esmagador. Quando a névoa clareou, Rafael pisou em solo firme. Mas assim que tentou se mover, um grito cortou a escuridão. Ele se virou e viu Clara, mas a expressão dela estava distorcida, como se a dor estivesse presa em seus olhos. Rafael! Ela gritou de novo, e seu coração afundou. Não confie neles. Antes que pudesse perguntar a ela do que se tratava, a figura de sua avó apareceu novamente, agora cercada por uma luz sinistra. O que você fez, Rafael? Sua voz era um sussurro gelado. O pacto. Isso não era só sobre você. Nunca foi. Os olhos de Rafael se arregalaram. Pacto? Do que você está falando? O medo balançava suas palavras. Tudo começou muito antes, querido. Nossa família sempre esteve aqui, amarrada a essa terra. O que você encontrou no diário? Estava incompleto. E ali, no ciclo tortuoso daquela escuridão, uma nova figura surgiu. Era Léo. Mas era diferente. Suas feições estavam marcadas por uma expressão que Rafael não conseguia entender. Rafael, você não sabe. Você é parte disso. Você é o elo final. Final do quê? Rafael estava prestes a entrar em surto. As peças não se encaixavam. E nesse momento, a verdade começou a se materializar, lenta e cruel.
Precisamos abrir os olhos, Léo disse, a voz pensa. Você vai entender. Todos que desapareceram, eles não sumiram. Se tornaram parte da terra, um sacrifício. Os corpos dele e de Clara estavam se aproximando. E Rafael sentiu um frio na espinha. Havia algo cerceando sua mente. Ele havia visto seus amigos, conhecidos, e agora, essa sensação de que eram todos parte de um plano maligno. Mas quem estava orquestrando isso? A pergunta ecoava. Você é o verdadeiro guardião, e essa cidade precisa de um novo pacto. Ah! Avô disse, agora partindo para um tom de voz quase hipnótico. Os desaparecimentos, você tem que escolher entre a vida deles e a sua. O poder está em suas mãos. Rafael foi tomado por uma onda de confusão e raiva. Escolher? Como assim? Eu não sou parte dessa loucura? O desejo de correr, de se libertar, era forte, mas ele sentia que a terra o segurava com raízes invisíveis. Quando virou as costas, um barulho estrondoso se fez ouvir. O chão tremia e no centro uma fissura se abria, liberando um brilho intenso e um odor de terra molhada. Era como se a cidade estivesse se despedaçando, revelando camadas de dor e segredos. Pense, Rafael, você pode salvá-los ou condená-los para sempre. Léo gritou, a voz perdida em meio ao caos. E nesse instante, assistindo ao desmoronamento de tudo ao seu redor, Rafael entendeu. Havia algo mais profundo em jogo. Muito mais do que ele tinha imaginado. A verdadeira natureza do sacrifício o atingiu como uma realidade brutal. Ao olhar de volta, viu Clara e Léo estendidos no chão. Mas não eram eles. As feições estavam mudadas, o olhar, algo de antagônico, um brilho maligno em seus olhos. Venha para nós! Rafael! Sussurrou Clara, a voz agora não sendo dela. O horror proliferava. Ele não conseguia mais distinguir quem era amigo ou inimigo. O que deveria ser uma escolha simples agora tornara-se em jogo de manipulação. E as vozes não eram mais as que conhecia. O que realmente estava em jogo era sua alma. Então, no impulso desesperado de sobrevivência, ele viu a fissura na terra se expandir e, sem hesitar, saltou. A escuridão o engoliu e, antes de perder a consciência, a última coisa que escutou foi o grito da sua avó. Você nunca poderá fugir do seu destino! Quando a escuridão o envolveu por completo, duas perguntas ficaram pairando na sua mente. O que ele realmente estava disposto a sacrificar? E quem ou que seriam as verdadeiras sombras dali em diante? A escuridão o envolveu como um cobertor pesado. Rafael caiu em um abismo sem fundo. Uma névoa densa envolvendo seus pensamentos. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um frio intenso percorreu seu corpo e ele começou a perceber flashes de luz. Tinham formas, cores, mas era tudo confuso. Os gritos da sua avó ecoavam em sua mente, misturados a risos distantes e choros desesperados. Quando finalmente aterrissou, a primeira coisa que notou foi o cheiro da terra molhada e um calor do sol cutucou sua pele, como um lembrete de que ainda estava vivo. Ele se levantou, confuso, olhando ao redor. A cena que encontrou o paralisou. Era um lugar que reconhecia bem, a velha fazenda da sua infância, mas não estava como se lembrava. A casa estava em péssimo estado, janelas quebradas
portas rangendo no vento. E no coração daquele cenário, uma figura familiar ao lado de uma grande árvore que ele conhecia. Era seu amigo Léo, mas algo estava errado. Tinha uma expressão de dor, mas não apenas isso. Havia um brilho maligno em seus olhos. Rafael, aqui! Ele estendeu a mão, mas Rafael hesitou. Léo, o que está acontecendo? Ele perguntou, embora seu tom soasse mais desesperado do que curioso. Você precisa sair! Eles estão vindo! Gritou Léo. Mas antes que Rafael pudesse se mover, um rugido aterrador cortou o ar. Raios iluminaram o céu, revelando sombras que se aglomeravam ao redor. Sombras que ele conhecia, que não eram mais humanas, mas seres grotescos, deformados, com rostos que pareciam máscaras de terror. Não! Eles vão pegar você! Léo gritou novamente. Seu desespero era real. Mas Rafael estava preso. Algo dentro dele o impedia de correr. Por que Léo parecia assim? Por que aqueles seres pareciam atraí-lo? Ao olhar para a figura ao lado da árvore, seu estômago embrulhou. Era a avó, mas não a avó que conhecia. Era a mesma figura vazia da sua última visão. Vá em frente, Rafael. A verdade está diante dos seus olhos. E então, em um movimento inquietante, a avó virou-se para Léo. Você deixou isso acontecer. Léo sabia que essa era a única saída. E mesmo assim, não era para ser assim. Não devia ser assim. Léo se desculpou, quase chorando. E a verdade começou a desmoronar em sua mente. Rafael percebeu que o pacto era mais do que uma história antiga. Havia uma traição à vista. Léo tinha estado envolvido nisso. E sua avó era mais do que uma simples avó. As pessoas que desapareceram, elas foram oferecidas. E você é o verdadeiro sacrifício. As palavras de sua avó cortaram como uma lâmina. O mundo ao redor girou, combustível para o incêndio de pânico em seu coração. O que você quer de mim? Rafael gritou, desesperado. Eu não sou parte disso. Por que não me deixaram em paz? Você é o elo, Rafael. Você é a continuação de um ciclo que não pode ser quebrado. Sua avó disse, um sorriso gélido surgindo. Você sempre esteve destinado a... Isso! Então, Léo declarou, não é verdade. Lute contra isso. Você pode acabar com o ciclo. Você pode... Mas antes que pudesse continuar, uma das criaturas avançou e Rafael deu um passo para trás. Uma onda de dor o atravessou ao se lembrar de cada história contada pela sua avó. Cada desaparecimento que ele ouviu sobre a cidade. Tudo estava ligado. A raiva tomou conta dele. Ele não podia aceitar isso. Nem! Gritou e tomou uma decisão. Ele não seria um sacrifício. O desespero impulsionou seus músculos e, ignorando o medo, ele se lançou para a frente, passado por Léo e dirigindo-se à criatura. Mas algo inesperado aconteceu. Ao tocá-la, um calor intenso percorreu seu corpo e um brilho. Os gritos cessaram abruptamente. Quando a luzinha se dispersou, ele estava de volta à praça da cidade. Mas tudo estava quieto, com ar pesado. As sombras estavam dispersas e a cidade que ele conhecia parecia diferente. Mas agora com um brilho de liberdade. Você não sabe o que fez,
Não, eles estão aqui! O que quer que fosse estava por vir, e de repente, tudo o que Rafael pensou saber sobre si, mesmo sobre Leo e sua avó, começou a desmoronar. Qual era o verdadeiro custo de quebrar o ciclo? O que ele havia libertado e quem ou que realmente eram os monstros que guardavam as sombras. Quando Rafael olhou nos olhos de Leo, uma sensação de calor e desespero se misturou. Mas o que ele sentiu a seguir foi um frio que atravessou sua espinha. A realidade ao redor parecia se desfazer, e ele percebeu que Leo não era mais quem ele conhecia. Algo havia mudado, como se uma sombra tivesse caído sobre o amigo. Rafael, eu sabia que isso ia acontecer, estava tudo escrito. Leo gritou, sua voz distorcida por um desespero que parecia não ser apenas humano. Você precisa entender, tudo tem um preço. Antes que Rafael pudesse responder, a figura da avó se aproximou ainda mais. Você sempre fez parte disso, querido, ela disse, seu tom agora carregado de uma expectação obscura. Todos pensamos que éramos livres, mas a verdade é que estamos todos presos nesse ciclo horrendo. Então, uma explosão de luz iluminou a praça. Rafael trouxe os braços à frente para bloquear o brilho intenso. Quando a luz se dissipou, uma figura maior apareceu, mais imponente que qualquer uma que ele já tinha visto. Era Almeida, e ao seu lado oucas sombras começaram a se erguer. Elas não eram apenas distorções do passado. Eram as almas dos desaparecidos que estavam atadas a ele. E a cidade pareceu tremer. O coração de Rafael disparou. O que está acontecendo? Almeida sorriu. Seu olhar era uma mistura de satisfação e crueldade. Bem-vindo ao verdadeiro jogo, Rafael. Você pensou que havia escapado? Não, você apenas ativou a verdadeira essência de tudo isso. O pacto estava se quebrando, mas você deu a chance de renová-lo. Rafael pareceu entender agora. Cada palavra de sua avó, cada história que ele ouviu mais jovem, estava se entrelaçando numa trama que ele não queria aceitar. Leo olhou para Almeida com temor, e a expressão de culpa estava estampada em seu rosto. Rafael, eu não queria que isso acontecesse. Estamos todos presos. Não confie neles. Leo gritou. E com essas palavras, tudo começou a desmoronar. As sombras que pareciam alheias agora se acercavam dele com um desejo insaciável. A avó olhou diretamente para ele e havia algo perverso em seu olhar. A verdade é que, ao tentar quebrar o ciclo, você se tornou a chave para recriá-lo. Agora você deve escolher, nós ou eles. Você deve dar um sacrifício. O que você decide? Você ama sua cidade. A voz dela ecoou na mente de Rafael. E algo dentro dele explodiu. Eu não vou fazer isso. Não vou ser parte desse horror. O grito saiu de sua garganta como um grito primal, e ele sentiu que a cidade não poderia segurá-lo mais. Ele precisava sair. As sombras aumentaram o cerco. Uma pressão invisível o empurrando para trás. Então, no momento mais inesperado, Leo se lançou na frente dele. O que você está fazendo? Rafael gritou, enquanto seu coração se despedaçava ao ver o amigo disposto a se sacrificar. É a única maneira de salvá-lo. É a única maneira de acabar com isso de uma vez por todas. Leo respondeu, seus olhos cheios de determinação.
Mas a verdade era que havia um brilho oculto, como se ele já esperasse isso há muito tempo. Não! Não faça isso! Rafael se desesperou, e nesse instante, uma explosão de sombras tomou conta do ar. Léo, antes tão querido, agora parecia se fundir com a escuridão. Léo, não! Volte! Um grito cortante ecoou. E, quando Rafael virou-se, o que viu o paralisou. Clara estava ali, mas era como se uma parte dela estivesse perdida. Como se a própria essência de quem ela era estivesse sendo tragada. Uma expressão grotesca se formou em seu rosto e as sombras começaram a se colar a ela. Rafael percebeu, horrorizado, que tudo o que acreditava saber estava sendo destruído diante de seus olhos. As sombras eram mais do que apenas entidades. Eram os ecos dos que amava, enlaçados por um destino que ele não compreendia. O que você fez, Léo? O que você realmente é? Ele gritou, a dor o atravessando como uma faca. Mas com a resposta, um riso sinistro ecoou pelo ar. Era Almeida. Temos um novo jogador. E a cidade está em suas mãos, Rafael. Decida, sacrifique Léo e Clara para salvar a cidade ou permaneça e veja tudo que ama se perder na escuridão. A decisão que estava diante dele era aterradora. Ele olhou para a avó, para Léo e então para Clara. Seu coração estava em choque. Ele não era apenas um espectador. Ele era parte disso tudo. E no fundo, a verdade mais cruel a assombrava. Até onde ele iria para proteger aqueles que mais amava? Enquanto a escuridão se aproximava, um único pensamento dominava sua mente. Você realmente conhece aqueles que ama? Ou eles sempre foram apenas sombras? A tensão parecia estourar na praça, e Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Léo, que agora estava em posição de ataque, como se estivesse prestes a se transformar na sombra que cercava. Você é a chave, Rafael! A voz de Léo soava estranha, carregada de um peso que ele nunca ouvira antes. Mas que tipo de chave? Ele não queria ser o que Almeida dizia. Não queria ser nada disso. O olhar de Clara estava distante, uma mistura de medo e coragem. Rafael, precisamos ir, agora! Mas antes que ele pudesse se mover, um estrondo potente cortou o ar. Uma onda de energia, uma tempestade de luz e trevas, pareceu colidir no centro da praça, e as figuras à sombra começaram a se dissipar, transformando-se em fumaça e eco. Então, uma voz forte e profunda ecoou por toda a cidade. Chega! Era uma mulher, alta, com olhos que brilhavam como estrelas, cercada por uma luz intensa. Rafael quase não a reconheceu no meio da confusão, mas era sua avó. Eu sou a guardiã deste lugar! A expressão dela era uma combinação de fúria e tristeza profunda. E o que fizemos? E os pactos que criamos? Agora precisam terminar. Uma tempestade de energia começou a emanar dela, dispersando as sombras em volta de Rafael. Cada sombra que se afastava parecia gritar em dor. Claro, ele estava perdendo as amarras que ligavam os desaparecidos à cidade. Um pensamento deu um nó em seu estômago. O que aconteceria? Eles? Por que você nunca me contou? Ele gritou, a frustração transbordando. Por que carregou esse peso sozinha? Eu não tive escolha, querido. O que estava em jogo era maior do que nós. Era o único modo de proteger todos vocês. A verdade começou a machucar, como espinhos cravados no peito dele. As histórias, que sempre pensou que eram apenas contos, agora
Eram confessionários de uma maldição. Então, a cena mudou novamente. Rafael viu as sombras se transformar em humanos de novo, mas com rostos conhecidos. Ela começou a vibrar como um eco ensurdecedor. As almas do que desapareceram. Eles não estavam longe de você. Eles sempre foram parte disso. Almeida gargalhava e a risada se espalhou pela praça, fazendo Rafael sentir que a terra sob seus pés se movia. Não! Não pode ser! Ele gritou. Lembrou-se dos amigos, da cidade, da infância. Tudo o que conhecia estava sendo distorcido diante dele. E então a reviravolta chocou seu coração como um soco. Os desaparecidos são parte de você, Rafael. A voz de sua avó agora misturava-se a um coro. Todos nós fizemos um sacrifício. Você é a personificação da cidade e o escolhido que removerá o pacto. As palavras ecoaram como um trovão. O peso da revelação caiu sobre ele. Não, eu sou por quem eles pagaram. As sombras que cercavam Léo e Clara começaram a se misturar, fundindo-se em uma nova forma, e Rafael percebeu com horror. Você sabia, Léo? Você sabia o que estava me escondendo? A sombra de Léo, agora revelada, era uma figura mais sombria, e Rafael percebeu que o amigo tinha se sacrificado ao longo dos anos, sua alma ligada a uma trama antiga. Não, não faz isso, Rafael. Não me veja assim. Eu não queria que você carregasse isso. E nesse momento claro, o conjunto de revelações o atingiu. Sem saber, sempre fez parte de um ciclo vicioso. As sombras não eram só sombras. Eram memórias e vidas intocadas. E Rafael percebera. Ele era a chave para libertar ou selar o destino de todos de vez. Enquanto a praça girava rápido, ele virou-se para sua avó. O que eu faço agora? O que realmente está em jogo? Mas a resposta dela veio como um sussurro na escuridão, enquanto a tempestade girava. Complicações terríveis surgem, meu neto. Você precisará decidir rapidamente. O que você ama? O que você é disposto a fazer por aqueles que não virão de volta? E assim, cercado por sombras, revelações e olhares desesperados, Rafael sentiu que o tempo se esgotava. O verdadeiro sacrifício estava por vir, e uma nova decisão o aguardava nas sombras. Ele hesitou no limiar, os pensamentos girando, enquanto a tempestade de emoções quase o engoliu. O que ele escolheria? Que futuros ele poderia moldar? A campainha da dúvida tocava em sua mente, e com isso ele sabia que nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. O destino chamava. Enquanto Rafael lutava contra a tempestade de emoções e segredos, o vento soprou com força, arrastando as folhas secas que cobriam o chão. As sombras dançavam ao seu redor, sussurrando ameaças incompreensíveis. Ele sentia a pressão aumentar, o coração batendo rápido, e a pergunta sobre o sacrifício se tornava cada vez mais urgente. Leônidas, ou Leu, se aproximou dele, a expressão tensa. Rafael, isso é sobre mais do que apenas nós. A voz dele tinha um tom de pânico. Você precisa entender o que a sua avó não disse. Antes que ele pudesse terminar, um grito ecoou pela praça. Todos pararam. A avó de Rafael, que parecia tão imponente, escaneou rapidamente. A multidão, o olhar fixo em uma esquina escura. As sombras lá começaram a se agitar, como se algo estivesse prestes a emergir. O ambiente se tornou tenso. O que antes era uma batalha de palavras, agora poderia se tornar uma batalha real. Ela parecia mais assustada do que qualquer outra pessoa ali. Não! Ela gritou, sua voz quebrando. Não pode ser!
Uma figura surgiu rompendo a escuridão e Rafael quase desmaiou ao reconhecê-la. Era Clara, mas ela não estava sozinha. Atrás dela, um bando de figuras encapuzadas se movia como uma unidade, com rostos indistintos. Um frio lhe percorreu a espinha. Clara, o que aconteceu? Ele tentou se aproximar, mas a energia no ar parecia impedi-lo de se mover. Rafael, você precisa saber a verdade. Clara gritou, uma mistura de determinação e terror. Eles não estão aqui por acaso. Eu estive com eles e eles disseram que você é a chave, mas não apenas para o pacto. E eu... A voz dela vacilou, e Rafael notou o hematoma no seu braço. Algo estava errado com ela. Você está bem? Perguntou Rafael, os olhos arregalados. Ela balançou a cabeça, a respiração ofegante. Precisamos fugir. Eles estão aqui para me levar de volta. Eles querem. Uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente, e ao fazer isso, a luz da lua refletiu um brilho prateado na lâmina que segurava. O que você busca não pode ser encontrado, Clara. A voz era profunda, ressoando com uma autoridade que congelou Rafael no lugar. Clara olhou para Rafael, seus olhos cheios de um desespero que ele nunca tinha visto. Antes que pudesse dizer algo, Leo interveio. Rafael, você não pode confiar neles. Tudo pode estar em jogo. Mas Rafael já sentia que a verdade de Clara estava prestes a ser revelada. Os encapuzados cercaram-nos, e ele pôde sentir seu batimento cardíaco acelerando. Por favor, Clara, me diga o que está acontecendo. E nesse momento, o inesperado ocorreu. Clara começou a se transformar. Sua figura era envolta por uma luz brilhante, e Rafael ficou paralisado ao ver seu corpo moldar-se e mudar de forma. Ela não era mais apenas sua amiga de infância. Ela estava revelando sua verdadeira natureza. Uma aura poderosa emitiu de sua essência. E ao se manifestar, as sombras recuaram, como se tivessem medo dela. Eu sou parte disso tudo, Rafael. Sou a guardiã. E você também é. Falou com uma voz que agora não era mais apenas dela. O pacto sempre teve um propósito. E eu sempre fui parte dele. Mas é você quem deve decidir agora. Os olhos de Rafael se iluminaram com choque. Como assim você é a guardiã? Ele mal conseguia compreender o que tudo isso significava. Era um jogo maior do que ele poderia imaginar. A cidade, a escuridão, tudo ligado a ela, tudo ligado a ele. As figuras encapuzadas começaram a avançar novamente, e Rafael percebeu que o tempo se esgotava. Eu não sei o que fazer, ele murmurou, sentindo que o chão sob seus pés estava se desintegrando. E nesse momento, a verdadeira terrível reviravolta estourou. A figura principal, aquela que parecia ser a mais poderosa entre as sombras, ergueu a lâmina em direção a Rafael. Se você não escolher, Rafael, não haverá escapatória. O pacto não se quebrará sem um novo sacrifício. Está na hora de decidir o que está em jogo. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Rafael sentiu um nó na garganta. O que ele realmente queria proteger? E quem ele estava disposto a sacrificar? Uma risada macabra ecoou ao longe. E ao olhar ao redor, Rafael viu as sombras se agrupando, ameaçando engolfá-lo. Sua mente girava. Ele precisava fazer uma escolha. Mas ainda havia uma última pergunta que pendia no ar, como uma lâmpada prestes a queimar. Ele realmente conhecia Clara? E se todo esse tempo, tudo em que ele acreditava fosse uma farsa? Enquanto Rafael lutava contra a tempestade de emoções e segredos,
O vento soprou com força, arrastando as folhas secas que cobriam o chão. As sombras dançavam ao seu redor, sussurrando ameaças incompreensíveis. Ele sentia a pressão aumentar, o coração batendo rápido, e a pergunta sobre o sacrifício se tornava cada vez mais urgente. Leônidas, ou Léo, se aproximou dele, a expressão tensa. Rafael, isso é. Sabe mais do que apenas nós. A voz dele tinha um tom de pânico. Você precisa entender o que a sua avó não disse. Antes que ele pudesse terminar, um grito ecoou pela praça. Todos pararam. A avó de Rafael, que parecia tão imponente, escaneou rapidamente a multidão, o olhar fixo em uma esquina escura. As sombras lá começaram a se agitar, como se algo estivesse prestes a emergir. O ambiente se tornou tenso. O que antes era uma batalha de palavras, agora poderia se tornar uma batalha real. Ela parecia mais assustada do que qualquer outra pessoa ali. Não! Ela gritou, sua voz quebrando. Não pode ser! Uma figura surgiu, rompendo a escuridão, e Rafael quase desmaiou ao reconhecê-la. Era Clara, mas ela não estava sozinha. Atrás dela, um bando de figuras encapuzadas se movia como uma unidade, com rostos indistintos. Um frio lhe percorreu a espinha. Clara, o que aconteceu? Ele tentou se aproximar, mas a energia no ar parecia impedi-lo de se mover. Rafael, você precisa saber a verdade. Clara gritou, uma mistura de determinação e terror. Eles não estão aqui por acaso. Eu estive com eles e eles disseram que você é a chave. Mas não apenas para o pacto. E eu? A voz dela vacilou e Rafael notou o hematoma no seu braço. Algo estava errado com ela. Você está bem? Perguntou Rafael, os olhos arregalados. Ela balançou a cabeça, a respiração ofegante. Precisamos fugir. Eles estão aqui para me levar de volta. Eles querem... Uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente e ao fazer isso, a luz da lua refletiu um brilho prateado na lâmina que segurava. O que você busca não pode ser encontrado, Clara. A voz era profunda, ressoando com uma autoridade que congelou Rafael no lugar. Clara olhou para Rafael, os olhos cheios de um desespero que ele nunca tinha visto antes. Antes que pudesse dizer algo, Léo interveio. Rafael, você não pode confiar neles. Tudo pode estar em jogo. Mas Rafael já sentia que a verdade de Clara estava prestes a ser revelada. Os encapuzados cercaram-nos e ele pode sentir seu batimento cardíaco acelerando. Por favor, Clara, me diga o que está acontecendo. E nesse momento, o inesperado ocorreu. Clara começou a se transformar. Sua figura era envolta por uma luz brilhante e Rafael ficou paralisado ao ver seu corpo moldar-se e mudar de forma. Ela não era mais apenas sua amiga de infância. Ela estava revelando sua verdadeira natureza. Uma aura poderosa emitiu de sua essência, e ao se manifestar, as sombras recuaram, como se tivessem medo dela. Eu sou parte disso tudo, Rafael. Sou a guardiã. E você também é. Falou com uma voz que agora não era mais apenas dela. O pacto sempre teve um propósito, e eu sempre fui parte dele. Mas é você quem deve... De Rafael se iluminaram com choque. Como assim você é a guardiã? Ele mal conseguia compreender. O que tudo isso significava? Era um jogo maior do que ele poderia imaginar. A cidade, a escuridão, tudo ligado a ela, tudo ligado a ele. As figuras encapuzadas começaram a avançar novamente, e Rafael percebeu que o tempo se esgotava. Eu não sei o que fazer.
ele murmurou, sentindo que o chão sob seus pés estava se desintegrando. E nesse momento, a verdadeira terrível reviravolta estourou. A figura principal, aquela que parecia ser a mais poderosa entre as sombras, ergueu a lâmina em direção a Rafael. Se você não escolher, Rafael, não haverá escapatória. O pacto não se quebrará sem um novo sacrifício. E está na hora de decidir o que está em jogo. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Rafael sentiu um nó na garganta. O que ele realmente queria proteger? E quem ele estava disposto a sacrificar? O que ele não esperava era que Clara, envolvida em sua luz, sussurrasse: Rafael, eu sou não apenas a guardiã, eu sou a causa desta maldição. Eu sou a razão pela qual os desaparecimentos aconteceram. O pacto foi feito, mas não por você. Nasci dele. A cidade e eu somos uma coisa só. Um silêncio pesado pesava no ar. As emoções de Rafael se misturaram em choque absoluto. Tudo o que conhecia, tudo o que acreditava sobre Clara parecia desmoronar, e enquanto o comprido peso da verdade caía sobre ele, as sombras uniam ao redor, preparando-se para o que viria a seguir. E agora, a pergunta que ecoava para aqueles que ele amava: o que Clara realmente estava disposta a fazer para salvar a cidade dela e a ele? Um frio intenso percorrer seu corpo, enquanto a verdade de Clara ecoava em sua mente. Eu sou a guardiã. As sombras recuaram, mas a tensão no ar era palpável. O que isso significava? Ele olhou para Léo, que parecia tão perdido quanto ele. Rafael, você precisa tomar uma decisão, gritou Léo, sua voz tremendo de desespero. O rosto de Clara era uma mistura de determinação e dor. A cidade e eu somos uma coisa só. Se você não fizer a escolha certa, todos nós estaremos perdidos. O coração de Rafael disparou. Ele não sabia o que escolher. Sacrificar um amigo? E Clara, se ela realmente fosse a causa de tudo, o que isso significava para seu futuro? As figuras encapuzadas começaram a avançar novamente, e ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma fenda imensa entre o que conhecia e o desconhecido. As vozes das sombras tornaram-se um coro ensurdecedor. Escolha, Rafael, o tempo está se esgotando. Ele olhou para a avó, que agora parecia uma sombra do que um dia foi. E o peso da culpa o esmagou. Você tem que decidir o que fazer com este legado. Você é parte disso. O que ele queria? O que realmente significava proteger quem amava? Ele respirou fundo e uma chama de determinação acendeu em seu peito. Não vou deixar que isso defina quem eu sou. Não vou me submeter a esse ciclo de dor. E com essas palavras, a luz dentro dele começou a brilhar. Foi como uma explosão que iluminou a escuridão, desvinculando as sombras de suas amarras. As figuras encapuzadas hesitaram e a expressão de Clara se iluminou. Isso, Rafael! Esse é o caminho! Mas ao mesmo tempo, seu corpo despedia-se de um peso. Léo olhou para ele. As lágrimas brotando em seus olhos. Eu sou parte da sua história também. Não se esqueça disso. Foi um grito, mas não de raiva, e sim de esperança. Rafael sentiu uma conexão profunda, como se suas vidas sempre estivessem entrelaçadas. Então ele olhou para a avó uma última vez. Sinto muito, mas não vou perpetuar essa dor. O ciclo termina aqui. As sombras começaram a se desfazer, como se estivessem sendo tragadas pela luz que emanava dele.
As figuras encapuzadas gritaram. Mas a força de Rafael era inabalável. Com um último olhar, Clara sorriu. Você fez a escolha certa. Temos que partir agora. E como um feixe de luz, a energia se expandiu e um portal de esperança se abriu diante deles. Enquanto cruzavam para a luz, tudo ao redor começou a desmoronar. Rafael ouviu os últimos sussurros das sombras em sua mente. Promessas de que tudo voltaria, mas ele não tinha mais medo. Ele era livre. Estava livre. Assim, Florence e a cidade foram deixadas para trás. Mas ainda havia uma parte dele que se preocupava. O que aconteceria agora? O que as sombras deixariam para trás? No fundo, a verdade ainda permanecia. Eles sempre estariam interligados de alguma forma, mas a batalha havia terminado. Então, quando tudo pareceu ter sido resolvido, uma voz familiar sussurrou no vento. Cuidado, Rafael, as sombras podem estar apenas em repouso. Ele se virou e tudo que viu foi a luz do sol brilhando sobre as árvores. Então uma nova jornada começava. E aqui estamos. A história chega ao fim, mas a jornada não. Acorde para as verdades que vêm à frente. Então, não perca mais tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo novas aventuras. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.